Olá, queridos e queridas leitoras do Cinepop, meu nome é Renato Barafon. Eu sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu venho fazer a crítica para você de um dos filmes mais aguardados do ano. Adivinha qual é? Se você acha que essa risada ficou assustadora, creepy, sem noção, você não tem ideia do que é esse filme que eu venho falar pra vocês hoje. Hoje eu venho fazer a crítica pra você de Coringa, Joker, nova adaptação aí da DC, feita pela Warner Bros., que ganhou o prêmio do Leão de Ouro no Festival de Veneza, o maior prêmio do Festival de Veneza, e se tornou o primeiro filme baseado nos quadrinhos a ganhar tal prêmio. E o filme tem levantado muitas polêmicas, mas hoje eu venho dar minha opinião sobre a obra. Renato, Coringa é bom? Antes de eu continuar o vídeo, eu queria pedir para você curtir aqui e se inscrever no nosso canal para receber as novidades fresquinhas do Cinepop em primeira mão. Trazer risos e alegria para o mundo. Para! Gente, que filme foi esse? Eu demorei um tempo para vir fazer a crítica, porque eu tive que digerir o que eu vi. Os críticos estão chamando aí o filme de tóxico e irresponsável, então eu quis analisar melhor. E eu posso dizer para vocês que realmente Coringa é um dos melhores filmes do ano, que não acabou ainda, mas é a melhor construção de personagem de vilão da história do cinema. Sim, eu lembrei de Hannibal Lecter, eu soltei as primeiras impressões e várias pessoas vieram falar, mas como assim? E é o primeiro filme de vilão que eu vejo ser trabalhado a origem do vilão, as suas motivações, de maneira única, exemplar, que ao mesmo tempo a gente entende o vilão, mas a gente também tem repulsa por ele. E o filme do Todd Phillips, que fez aí a trilogia Se Beber Não Case, quem diria que esse diretor poderia fazer uma obra tão perturbadora, e ele consegue, de maneira ali espetacular, mexer com o nosso subconsciente, enquanto ele faz uma análise sobre a psique humana de uma maneira única vista na história do cinema. A gente acompanha a origem desse personagem, que já tem 80 anos nos quadrinhos, de uma maneira inovadora. Ele foge ali, ele não caiu no tranco-aço, não. É uma história nova, várias vezes ele foi recontado nos quadrinhos, agora é recontado nos cinemas, e ele consegue fazer isso com louvor, de uma maneira que a gente fica arrepiado. Antes do filme começar, eles já exibem ali o selo de vencedor do Leão de Ouro em Veneza, porque merecidamente, né? Ele é um filme cult que pega as origens dos quadrinhos e transforma aquilo em arte. É único, assim. Eu gosto muito de Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Nolan, só vou comparar aqui com a DC, porque eu adoro quando eles pegam essa origem nos quadrinhos e conseguem fazer um filme nos cinemas que não é um filme de super-heróis ou anti-heróis, é um filme que tem super-heróis e anti-heróis. Então, Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele conseguiu trazer um suspense psicológico muito bem pautado, pavimentado, para contar a história aí do Batman, e trazia também o Coringa do Heath Ledger. Aliás, o Coringa que já foi interpretado pelo Jack Nicholson com maestria, pelo Heath Ledger, que é a melhor atuação, recebeu aí um Oscar de melhor ator coadjuvante, não tem que falar. E depois foi interpretado pelo Jared Leto em uma interpretação medíocre em Esquadrão Suicida, podada ali pela edição, pelo estúdio, não sei o que rolou. Eles estavam divulgando o filme baseado nesse personagem, ele mal aparece. E agora nós temos um Coringa para deixar o nosso saudoso Heath Ledger orgulhoso. O Joaquin Phoenix dá um show de atuação. Galera, que personagem, que atuação, que risada. Não tem como eu explicar para vocês, vocês vão ter que assistir, eu não quero dar spoilers aqui na crítica, mas eu posso dizer para vocês, ele merecidamente deve ser indicado ao Oscar pela 4ª vez. Para quem não sabe, ele já foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Gladiador, que foi quando ele surgiu aí em destaque em Hollywood. Depois ele foi indicado ao Oscar novamente por interpretar o músico Johnny Clash em Johnny June, Walk the Line. E por fim,
em O Mestre de 2012. Aliás, pra quem não sabe, o Joaquin Phoenix é irmão do River Phoenix, que fez Conta Comigo, morreu em 93, e os dois foram os únicos irmãos a concorrer ao Oscar. O elenco ainda conta com a Frances Conroy, que eu sou fã aí desde Six Feet Under, e também da série American Horror Story. Ela interpreta Penny Fleck, a mãe do protagonista, sempre maravilhosa. O Robert De Niro, numa participação especial única. E a Zazie Beetz, que fez aí Deadpool 2, que também tá maravilhosa aqui no elenco. Aliás, o elenco é primoroso, mas todo mundo deixa o Joaquin Phoenix brilhar. É um filme dele, é focado nele, e é ele que chama todos os holofotes ali da produção. Com o Coringa, ele demonstra todo o potencial dele como ator. A gente vê aí uma análise desse personagem, então a gente vai fundo na mentalidade dele, como o Coringa se transformou em vilão, é diferente dos quadrinhos e é muito mais bem trabalhado. A gente vai ver ali como a sociedade cria psicopatas e como depois julga eles e vira as costas. E o filme traz toda essa mitologia em torno do Coringa, de anárquico e tudo mais, de uma maneira que o roteiro ali, também do Todd Phillips, consegue trabalhar de uma maneira genial, brilhante, perturbadora, inquietante. Em alguns momentos eu tava ali me remoendo enquanto eu assistia o filme, porque aquilo me incomodava muito. E eu pensava, será que eu não estou gostando? E depois eu fui vendo que eu estava gostando sim, porque ele entra na mentalidade humana de maneira única e consegue fazer a gente sentir tudo que o protagonista está sentindo. A história acompanha o Arthur Fleck. Ele tem uma condição médica similar à síndrome de Tourette. Quem não conhece, quem se lembra de Gigolô por acidente, a mulher que fica gritando palavrão. Ah! Então, essa síndrome dele faz ele rir sempre que ele está nervoso. Eu me identifiquei um pouco porque eu tenho um pouco de problema, por exemplo, eu não posso ir em velório, que eu fico nervoso, minha boca começa a fazer assim, eu tenho vontade de rir e é involuntário. É muito louco isso. Qual é a graça? Ele trabalha como palhaço de festas durante o dia e aspira a ser um comediante stand-up à noite. Mas ele acha que a piada sempre parece estar sobre ele. Preso em uma existência cíclica entre a apatia e a crueldade da sociedade, o Arthur toma uma decisão aí ruim que provoca uma reação em cadeia. O melhor do filme é como ele consegue trabalhar todos os aspectos aí desse personagem de uma maneira gloriosa. A gente vai entender tudo o que aconteceu com ele ao longo do filme e a gente vai começando a sentir dó do vilão, uma certa empatia, porque a gente vai entendendo que, na verdade, a sociedade criou ele. E é legal porque, por mais que o cara pire e tudo mais, devido aos problemas psicológicos e tudo que acontece com ele, a gente pega aquela história e a gente começa a mergulhar ali na mente desse psicopata de uma maneira que eles nunca conseguiram criar um vilão na história do cinema. Todos os vilões têm aqueles problemas superficiais e tudo mais, quer destruir o universo, não sei o quê. E aqui não, é uma análise de construção do personagem. Então a gente vai entender desde o começo o que era uma pessoa mentalmente insana, mas que conseguia ali se redimir na sociedade, vai se transformando num psicopata devido ao que vai acontecendo com ela. E é muito louco isso no filme, porque eles conseguem criar isso de uma maneira única. O Todd Phillips, ele consegue fazer uma criação desse personagem de uma maneira que a gente adentra na mente dele e a gente se sente ao mesmo tempo que recuado, porque aquilo causa uma indignação, um medo, ao mesmo tempo que a gente quer saber mais o que vai acontecer, como ele vai pirar, como ele vai... E o filme é genial nessa parte. O filme é tão perturbador que alguns críticos estão fazendo aí a maior propaganda negativa, chamando a produção de tóxica, de irresponsável. E cinema é arte, não é mesmo? Cinema traz aí tabus pra gente discutir, pra gente entender, pra gente conhecer. E eu não acho que o filme é tóxico. Tem filmes aí muito mais violentos, muito mais agressivos. O diretor comparou ele com John Wick 3, por exemplo. E John Wick é muito mais sanguinolento e tudo mais. Mas esse filme aqui, ele traz algumas cenas de violência mesmo, mas são poucas.
A violência do filme é o roteiro trazer aí a mente perturbada do nosso protagonista. E o mais gostoso de ver, primeiro é a DC acertando no cinema, né? Porque eles erraram a mão aí um pouco no passado, mas é porque eles fazem um filme pé no chão, que não se preocupa em criar um universo compartilhado, que nem eles estavam preocupados antes. E ele é um filme que ele traz sem referência, se passa em Gotham City, e ele traz o Thomas Wayne, Bruce Wayne, mas ali no backstage. Então é um filme sobre o Coringa. É claro que faz parte da mitologia do Bruce Wayne, então vai ter algumas surpresas aí pros fãs, mas ele é um filme sobre o Coringa. Ele se preocupa em contar a história do Coringa e não se preocupa em construir pontos futuras que podem existir. Vai saber, né? Coringa é um filme artisticamente impecável, assim. A fotografia é maravilhosa, a gente tem várias cenas conceituais ali que elevam o filme a um patamar muito maior. Então é um filme de HQ, mas que não traz ali, não parece um filme de super-heróis ou anti-heróis, ele sai totalmente da caixinha. Então é um filme que ele vai dividir, polarizar opiniões. Se você quer ir no cinema para ver ação, pancadaria, o vilão, não é isso que você vai encontrar. Ele é um filme parado, não tem muitas cenas de ação, a história se passa nos anos 70, vai devagar crescendo. O filme tem um certo problema de ritmo que ele usa para ir explicando a mentalidade do protagonista, por que ele se torna naquilo. Então ele não é um filme que parece um filme baseado em HQ. Ele é um filme de arte que está sendo vendido como blockbuster, e eu achei isso genial. E a produção do Martin Scorsese, ele mesmo, lembra muito os filmes do Martin Scorsese. Muita gente estava acusando aí o Todd Phillips de ter plagiado as obras do Scorsese, mas na verdade ele tem um aval. Então lembra bastante Taxi Driver, muito mesmo, o visual e tudo mais. E é muito legal porque a história ela se passa nos anos 70 e ela continua atual. A sociedade, os perigos, os políticos, e ele trabalha tudo isso de uma maneira ali que é tudo no escuro, né? Obscuro, tá sempre no subtexto e nunca no texto principal, que é a história aí de como um homem se transforma num vilão. Sim, gente, é perturbador, é inquietante, é um filme que ele mexe com os nossos sentimentos. No meio eu comecei a me sentir mal ali, eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Não sei se estou gostando, mas aí o filme ele consegue ir trabalhando aquilo e você entende que você tá entrando numa mentalidade doentia. E ele cumpre com louvor o que ele se propõe, a criar um vilão no cinema impecável, contando essa história, humanizando ele, e ele faz isso com louvor. Coringa, nota 10. DC, tira o chapéu. Quem me chama de Marvete? Um grande beijo e depois conta aqui embaixo qual a sua expectativa ou o que você achou do filme.